Gente, vamos sentar em nome de Jesus. E a gente está falando um pouco aqui com vocês sobre redes sociais. Quem nunca viu esse filme, O Dilema das Redes? Tem alguém que nunca viu? Ah, não acredito não, gente. Que isso? Quem nunca viu O Dilema das Redes? Levanta a mão assim, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Fica de pé, quem nunca viu, só para sentir um número de pessoas. Vocês vão fazer, agora olha só, Netflix. Não senta não, gente. Fica aí, pé, quem nunca viu. Quem tem conta no Netflix? Tem alguém que tem conta no Netflix? Vai lá, Dilema das Redes. Vocês vão fazer isso? Beleza, obrigado. Sobre redes sociais, eu não sei se eu vou lembrar, mas acho que a pastora Cristina ou a Daiane vai lembrar. Daquele caso verídico da jovem que colocava toda a vida dela na internet. É o nome, eu esqueci. Cenas de um homicídio. Ela é uma jovem que trabalha, que tem sua vida, sabe, que conquista. Acho que ela vivia alguma doença, ela tinha alguma doença, né? Saiu de um relacionamento, ficou deprimida, e aí começou a contar a vida, a história dela na internet. E ela começou a jogar isso na internet. Um filho do diabo se aproxima dessa moça. Isso são fatos reais. Isso aconteceu, acho que foi nos Estados Unidos, não foi? Foi nos Estados Unidos. Ela coloca que ela comprou a casa, como era a casa dela. Aí se aproxima esse cidadão, com muita pena, se compadecendo. Conclusão, ele vai chegar a casar com ela. Ela traz ele para dentro da casa dela, que ela tinha colocado lá, que ela tinha comprado, né? E ele é aquela figura do cara anjo, já viu? Já viu aquela figura do cara anjo? Anjo do mal, né? Anjo caído, anjo torto. E aí enganou a família, enganou todo mundo. Conclusão, o que vai acontecer? Um crime bárbaro, uma coisa horrível, porque ele vai assassinar a moça. Ele vai matar, foram 2 filhos. Primeiro ele vai trair, porque ele vai para a academia, né? Ele vai para a academia, aí vai ficando marombadinho, né? Aí daqui a pouco conhece uma moça e vai trair com a esposa, que ele conheceu na internet. Aí ela vai descobrir, o relacionamento vai muito ruim por isso, e ele então vai ter uma ideia, acabar com a vida dela. Então ele vai matar a esposa, vai matar as 2 filhas. Ela estava grávida? Ela estava grávida. E é os filhos que ele coloca dentro de um barril de óleo. É tipo um tonel, né? Colocou os 2 filhos, matou. Só que quando foi dar o sumiço dela, ele era a pessoa mais cínica, pastor Ailton, do mundo. Procurando ela junto com os policiais. Olha só, e ele que matou. Procurando ela, onde ela está, onde isso, onde é aquilo. E ele que matou a mulher e os filhos. Mas quando começou isso? Redes sociais. Como é o nome, de novo? Outro bom para ver. Cenas de um homicídio. É um fato real. Aqui, ó. Essa fotografia é dele, né? Dele mesmo, olha ali, ó. É um documentário, né? Não é um filme, perdão, eu estou falando filme, é um documentário. Olha as 2 filhinhas, coisa mais linda, olha. Um endemoniado desse tirou a vida de 4, porque a mulher estava grávida, né? E tudo começou porque a má utilização dela, de expor a vida, de ficar colocando toda a vida na internet. Então, as mulheres, cadê as mulheres aí? Cuidado! Você não precisa da aprovação das pessoas, primeiro, pelo seu corpo, aprovação das pessoas pela sua inteligência, aprovação das pessoas por nada. Quem tem que te aceitar é Deus. Ele já te aceitou em Cristo, irmã. Cuidado, sai fora disso. Cuidado mesmo, isso é um perigo, porque esses endemoniados adentram, vai assim, sorrateiramente. Tem gente que vai aleatoriamente procurando mesmo quem se expõe. E aí encontra, e aí vai gerando um estrago. Tem que tomar muito cuidado. Já teve de tudo na internet. Por exemplo, uma das novas modas da internet agora é o mandar nudes. É moda isso hoje em dia.
Você vê que você, quando começa a estudar sobre isso, você fica apavorado. Pastor, mas essa pessoa tem... Olha, isso não acontece na igreja, não. Bate um papo aqui com o pastor Celso, pastor Evandro, que fazem as clínicas aqui. Para ver que, como não tem gente, moças ficam enganadas com um camaradinha que pede para você, olha, tira parte do seu corpo, me mostra os seus seios. Como é que um homem te ama, quer um projeto com você sério de casamento, pedindo para você mostrar seu corpo para ele? Cuidado, minha irmãzinha, sai fora, isso é bandido, isso é safado. Cuidado. Ai, pastor, mas ele está lá no altar, ou ele pregou aquele dia. Não importa, não importa. Pode estar no céu, pode estar flutuando, não importa. O camarada que pede nudes a uma moça, ele não te respeita. Ele quer seu corpo. Ele quer só usufruir você e jogar fora, descartar como um papel. Vamos abrir a mente, minha irmã. Ai, pastor, mas lá na escola o pessoal fala, as meninas tudo fala, pastor. Eu acho tão legal, é legal expor seu corpo. E daqui a pouco, sabe o que ele vai fazer, o bonitinho? Com as fotos suas? Sabe o que eles vão fazer? Vão mostrar para os outros, para os coleguinhas, para os amigos. Vai expor você. Não seja bobinha não, minha irmã. Não seja bobinho, não. Sai fora disso. Então, tem que tomar muito cuidado com exposição. As mídias sociais trouxeram esse lado, o lado de se expor. As pessoas têm que mostrar tudo. Uma vez, a gente até ajudou uma irmã, um tempo, na época da reforma, porque ela pegou. Ainda não tinha derrubado aqui, não, tá? Estava indo ao templo antigo. Aí ela tirou uma foto. Eu não sei de que posição ela estava. Mas ela conseguiu uma foto da toalha da oferta. Aí ela botou no Facebook assim, ó, estamos chegando a 3 milhões. A intenção dela não foi de querer algum, né, mal de falar que... Não, ela queria só, e estava vibrando, graças a Deus. Você viu o comentário dela? Meu irmão, embaixo, um monte de gente, que igreja é essa? Mas foi cada comentário do pior. Aí eu conversei com ela, ela foi, tirou a foto. Você vê, por que temos que expor nossas vidas? Por que temos que pegar e expor nossas vidas? Não há necessidade disso. Quem está entendendo isso? Amém? Não há necessidade de você expor sua vida dessa maneira, porque esse meio da internet, até por exemplo, uma outra coisa que está sendo comum, quem vai à praia aqui? Piscina, cachoeira. Sabe o que está acontecendo direto agora? Muitas moças querem mostrar o corpo. A internet é para isso. A internet, a rede social, é para exposição. Não tem outra palavra que define. Quem for ver o dilema das redes, você vai entender isso. É para se expor. Foi montado para isso. Muitas pegam e tiram fotografia na praia. Sabe o que está acontecendo? Sites pornográficos estão à caça de compra de fotos de pessoas comuns para poder enganar pessoas vendendo o corpo daquela pessoa. Aí você que está com a revelação de Jesus Cristo, foi lavado e remido pelo sangue, você é uma nova criatura, você tem que ficar se expondo porque foi à praia, gente. Olha onde pode parar. Se eu não me engano, eu não sei se foi em Xerém que nós uma vez tratamos de uma situação dessa, de um colégio que pegou a foto de uma menina acho que foi em Xerém, pegou a foto de uma menina na praia, e foi vendido por um negócio de site pornográfico, e a escola depois soube, os garotos começaram a fazer chacota com a menina. Quer dizer, olha que coisa séria. Então, tem que tomar muito cuidado com redes sociais. Facebook, Instagram, cuidado, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque são as duas grandes mídias que levam a exposição para o mundo afora. As grandes mídias. E outra coisa, cristão, irmãos, não tem que ficar debatendo em internet, não tem fruto nenhum. E tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas... Tem gente machão na internet, né? Não tem os machões da internet? Só que a pessoa não tem coragem de falar, às vezes, frente a frente, né? Mas fala pela internet. Nós não podemos cair na furada de daqui a pouco querer responder. Aí fica aquele interminável debate sem proveito nenhum. Então, assim, as redes, elas foram montadas, elas foram preparadas para expor. Só isso.
para expor a vida da pessoa, para expor a intimidade da pessoa, e nós não precisamos expor nossa vida em rede social. Você quer contar a sua vida para alguém? Conta para Deus, conta para Jesus. Em vez de ficar mostrando, olha isso, olha aquilo, não precisamos disso. Essa ostentação não pode ser do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos, lembra, a mãe da menina de 14 anos, terra de ninguém. Eu guardei essa expressão que ela disse ó, a internet é terra de ninguém. Ou seja, todo tipo de pessoa, todo tipo de consumo que você vai ver está lá na internet. Isso é tão sério, por exemplo, esse conceito de amigo é um conceito completamente errado que as mídias sociais trazem. Já reparou? Fica uma guerra, né? Quantos amigos você tem? Mas amigo que não está com você numa hora triste, numa hora de ajuda, isso não é amigo, não. Amigo de internet, amigo virtual. Eu tenho 25 mil amigos, mas espera aí, quem é capaz de, quando você está passando por um problema financeiro, de um problema familiar, de um problema, precisa de ir para o hospital, esses amigos virtuais vão ajudar você em alguma coisa? Então não são amigos, mas esse termo foi criado, pensado, por isso que eu estou tocando no dilema das redes. Lá vocês vão ver que quando foi criado isso, foi justamente para a pessoa se sentir em um ambiente que ela se sentiria amparada. Só que ela está mais desamparada que nunca. Porque essas pessoas jamais são amigas. Você nem conhece. Essas pessoas não se importam com você, não. Quem são seus amigos? Seu amigo é Jesus, que é o seu amigo. É a pessoa que está lá do teu lado, no teu dia a dia, caminhando com você. É que está disposto a tudo. Senão é o pai e a mãe que está ali no dia a dia, que leva para o hospital, que leva para aquilo. Dá o microfone ali à pastora Cristina, rapaz. Fala, pastora. Deus pela vida do nosso reverendo, né? Que prepara os pastores para tratar de tudo isso, que é cuidando das nossas almas, cuidando dos jovens, dos adolescentes e pessoas de qualquer idade. Né? O que o pastor está falando aí, amigo de verdade, nosso melhor amigo, em primeiro lugar, é Jesus, depois é papai e mamãe. Porque na hora que está doente, é o papai e a mamãe que está lá, é a mamãe que está lá dando remedinho, é o papai que leva para o hospital, que paga a conta, que compra os remédios, vai para a escola, paga tudo, paga a escola, paga os livros. Esses são os verdadeiros amigos. E a gente vê que esse envolvimento na internet, uma das primeiras coisas que eles tentam fazer é transformar pai e mãe em monstro. Eles não são seu amigo, porque eles não deixam você fazer o que você quer. Sim. Não deixam você ir aonde você vai, você quer ir. Então, eles não te amam. A primeira coisa que eles fazem é isso. É colocar os filhos contra pai e mãe. Mas eles são os melhores, porque eles dão a vida pelos filhos. Né? E é eles que a gente, na hora, nos momentos mais difíceis, é com eles que a gente encontra socorro. E Jesus, em primeiro lugar, e com os nossos pai e mãe, né? Esposa. E, pastor, outra coisa também muito forte é esse tal de TikTok. Há pouco tempo a gente viu uma mãe arrasada, ao soluço, falando que o filho dela, de 13 ou 14 anos, se suicidou. Por quê? Ele fez um vídeo e colocou no TikTok. Na escola, eles não gostaram, começaram a zombar dele, zombar. E ele ficou deprimido e se suicidou. E essa mãe estava arrasada, falando do perigo desse tal de TikTok. E a senhora imagina, pastora, que lá naquele filme O Dilema das Redes, a gente consegue compreender por que a pessoa chega a tirar a vida. Como foi desenvolvido para poder mexer com as emoções, então a pessoa quer aprovação. Ela quer aprovação do que ela vai se expor. E como não há aprovação, para você ter uma ideia, o dislike hoje em dia, por exemplo, de uma ferramenta, de uma plataforma como o YouTuber hoje, é tanto válido quanto um like, porque eles querem saber o quanto você é odiado, o quanto as pessoas te repudiam. Isso também monetiza hoje no mundo. Então, isso é tão sério que a pastora está falando, porque as pessoas, imagina, muita gente dizendo que você é feio. Você expõe sua vida, faz um TikTok desse da vida, aí um monte de gente vai, aí pega aquela pessoa, imagina, cada amigo, esse amigo do mal que a gente está combatendo, ele tem um ciclo social de vida.
Se ele não gostou de você, ele vai passar para quem ele quer que não gostou. As pessoas que ele tem relação, a pessoa vê quantos não gostaram, e aquilo vai gerando dentro da pessoa um sentimento de tristeza, de angústia. E o diabo em cima, a pessoa leva e tira a vida. A pessoa leva. Aí quer dizer, nós que somos cristãos, que temos a mente de Cristo, nós abrimos aqui, lembramos um pouquinho sobre renovar a nossa mente. Nós precisamos entender que não há necessidade de um cristão consumir esse tipo de coisa. Não há necessidade. Não há mesmo. Porque a satisfação plena nossa não está no Facebook. A satisfação plena nossa não está no Instagram. A satisfação plena nossa está, sabe em quem? Em Jesus Cristo, que lavou, que perdoou, que transformou nossa mente, nosso caráter. Amém? Então, eu pedi mais esse tempo para falar das mídias, porque é o que mais está se avolumando no mundo. Essa questão, voltando do nudes, que a gente trouxe aqui, séria, pode não parecer para alguém, mas principalmente por parte dos homens, se pede nudes da moça. Principalmente os homens. E geralmente o nude se pede com aquele afã de que se você me ama, não é? O cara chega para a moça e diz, olha, mas se você me ama, tira uma foto dos seus seios e me manda. Geralmente é assim, né? Se você me ama, olha, mostra parte disso e me manda. Isso tem virado uma febre na internet. Recentemente, a esposa do cantor Belo, ela foi num programa na Luciana Gimenez, e a Luciana Gimenez pergunta para ela assim, quando ele está em show e vocês estão distante, o que você faz para matar a saudade? Ela, eu mando nudes. E eu aconselho a vocês, mulheres, mande nudes para o seu namorado, mande nudes para o seu marido, mande nudes para quem você quiser, porque isso faz bem para a mulher. E o que é mandar nude? É mandar fotos do corpo nu. Então, você imagina, em rede nacional isso, você imagina esse pensamento adentrando, às vezes, dentro da igreja. Aí o garoto está ali, diz que quer um relacionamento com você, mas tem que provar, porque geralmente corre dessa temática. Você tem que provar que me ama, você tem que provar que eu sou importante para você. Isso aí é um filho do diabo que está aqui travestido de ovelha. Cuidado, gente. E daqui a pouco você, a moça que está aqui, ó, ouvindo, não se policia, manda uma coisa dessa para um cara desse, ele vai expor você para os amigos, vai expor você para a escola, vai expor, porque a intenção do nudes é exposição. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim como o TikTok é perigoso, o nudes é perigoso, o Facebook é perigoso, existem grupos fechados no Facebook hoje. Tem que tomar muito cuidado com crianças quando vai para a rede de pesquisa. As crianças, coitadas, o que elas fazem? Elas não têm a perspicácia que o adulto tem. O adulto, tendo isso, ele pesquisa para o mal. Agora, a criança, ela é induzida a pesquisar o mal. Como agora tem muitas ferramentas para poder pesquisar, se ela falar hoje em dia, o WhatsApp agora ele fez uma atualização de escaneamento. Quando a pessoa que quer ver algo que está numa revista, está em outro, ele escaneia, clica ali, escaneia e traz aquela matéria para a pessoa. Você imagina na mão de uma criança que vai querer ver algo, olha alguma coisa numa revista, numa televisão, ela aponta aquilo, traz para dentro do WhatsApp dela. Isso é um perigo, porque você pode estar apontando para um site pornográfico, pode estar apontando para um pedófilo, pode estar, quer dizer, uma série de coisas. Por isso que é perigoso. O consumo, as redes sociais, as redes, elas não foram montadas para um fim profissional. Quando a pessoa pensa em fim profissional na rede, você vai para um LinkedIn, que vai pegar o seu currículo, vai colocar ali suas experiências profissionais, e ainda tem perigo, hein? Mas, a princípio, quando foi montado o LinkedIn, foi para isso, para botar o perfil profissional, empresas iriam entrar no LinkedIn e ia pegar ali a experiência profissional das pessoas. Só que hoje o negócio está tão ruim no Brasil, acho que não no Brasil, mas no mundo, porque até nisso, hoje em dia, as pessoas forjam contatos, forjam uma série de coisas de interação para poder
ter ali o mesmo que tem no Facebook, no Instagram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no que diz respeito a mídias sociais, porque é um perigo, sim. As ideologias estão nas mídias. As ideologias estão na mídia. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Nunca se veiculou tanto conteúdo ideológico do que pelas mídias sociais. No filme O Dilema das Redes, lá no final, mostra até uma parte do Brasil. Mostra até o Brasil. Mostra o Brasil em que sentido? Mostrando que como as mídias sociais mudam. E aí eles apresentam a votação que muitos dos candidatos agora entenderam que mídia social é como se fosse um voto importante. Assim como a mídia convencional, ela traz um poder de manipular a opinião, as mídias sociais também. E as mídias sociais muito mais. Por quê? Porque a mídia social está no teu bolso. Daqui a pouco você está aqui, seu telefone vibra, é alguém te mandando alguma coisa. É alguma coisa tentando te avisar de algo. Por isso que a nossa mente tem que estar no céu, sabe, meus irmãos? Nós temos que estar assim, bem muito em Jesus Cristo e não ser governado por essas coisas, porque à medida que somos governados, isso vai nos controlar. E aí, controlou você, controlou tua mente, você ora menos, você jejua menos, a sua moralidade já não é mais a mesma. Daqui a pouco, você e a mãe e o pai aí, cuidado porque escola é uma tristeza. Para poder mandar, eles vão conviver entre eles, e ali ele convive com um que fala assim, olha, você já viu isso, isso e isso na internet e tal? É que seu filho vai estar convivendo com eles. Não. Daqui a pouco gera uma curiosidade. Se eles não encontrar em vocês uma firmeza, daqui a pouco esse veneno que ele aprendeu lá na escola, vem para dentro da tua casa, vem para dentro do teu lar. Você vê que hoje em dia, a questão dos youtubers, que é um outro caso sério, que às vezes a mãe e o pai não imaginam, né, a situação. Tem YouTube hoje que ensina a pessoa até se suicidar. Sabia disso? Tem um YouTube hoje que ele foi processado nos Estados Unidos, que ele estava ensinando a crianças que viviam depressivas, tristes e muito angustiadas a morrer. Como cortar os pulsos sem dor. Olha que loucura. E aí você pega ali, né, vai ligar, bota ali, vai fazer a comida, vai fazer não sei o quê, e eu quero que meu filho fique quietinho, aí entrego para ele e fala, vai lá, fica aí entrega. Daqui a pouco está esse camaradinho, igual esse Lucas, Lucas Neto, não é? Gente, me mandaram um vídeo dele que eu falei, reverendo, não acreditei. Ele disse o seguinte, se você tem pai e mãe, eles não são bons para vocês. Porque eles vão dizer que família só é entre um homem e uma mulher. Não acreditem nisso. E ele é para crianças. Crianças. E tem que tomar cuidado que eles influenciam tanto a mente das crianças, que tem crianças que fazem até festa com o tema do cara. O tema do cara. Você imagina, tem um vídeo dele que ele diz assim, ó, eu vou matar seu pai. Eu vou matar sua mãe. Aí ele começa a rir. E sabe como é que é o cenário dele? Num castelo de criança, tudo colorido. Aí você vai e entrega isso assim para o seu cuidado. Olha, imagina. A pastora falou uma coisa seríssima. Ela falou de grupos que ensinam a matar pai e mãe. Isso existe hoje, sabia? Principalmente do rumo ideológico de comunidade gay, de comunidade LGBT, que eles mostram à criança que o pai e a mãe é um empecilho para aquilo que eles querem implementar na mente da criança. Aí o que fazer? Morte. E eles dão passo a passo, ensinam. A internet, isso é tão sério, gente. A gente fala, na aula sobre os sinais da vinda de Jesus, a gente fala da iniquidade, e eu trago uma situação que eu vi da ministra Damares. Ela vai, a partir desse trabalho que ela está fazendo contra a pedofilia, ela fala sobre, foi uma interceptação que teve num servidor indo para a Alemanha, estupro de recém-nascido no hospital. Olha, a internet é terra de ninguém. Estupro de recém-nascido, ou seja, o enfermeiro grava estuprando um recém-nascido e esse vídeo é vendido para a Alemanha. Eu falo isso nos sinais da vinda de Jesus. Para você ver o conteúdo que veicula a internet. Então, a internet não é um ambiente saudável. A internet não é um ambiente bom para ninguém. O ambiente bom para o teu filho é o que nós vimos hoje com o pastor
Ailton aqui nesse altar, vimos ontem com o pastor Celso aqui no altar. É o ambiente para os nossos filhos. É o que eles precisam da palavra, decorar os profetas, decorar os evangelhos. Porque se eu apresentar essa terra de ninguém, vai ser um problema. Nosso reverendo está aqui nos orientando, mostrando alguns conselhos espirituais que nós devemos ter, a fim de que não trazer esse mundo de terra de ninguém para dentro do nosso convívio. E o reverendo está me lembrando aqui, eu vou para o culto, eu vou adorar a Deus. Se formos para o cinema, não vamos ter que desligar o celular? Vamos para o teatro, não tem que desligar o celular? Vai pegar o avião, você não é obrigado a desligar? Por que quando eu venho no templo, eu tenho que deixar o telefone ligado? A relação maior está no teatro, está no cinema ou está aqui com Deus, no altar? É aqui que nós somos transformados, é aqui que nós recebemos a revelação, é aqui que a nossa alma foi salva pela palavra. Então, eu tenho que respeitar isso. E eu já falei aqui de várias situações que a gente pega de irmãos, quer dizer, conectados no culto, o reverendo pregando, a palavra, o louvor, a adoração. Então, quando você entrou ali, você entrou nesse lugar sagrado, eu vou agora me conectar com Deus, mais ninguém. Eu vou agora falar com o Pai. E outra coisa, qual é um outro perigo? Tem pessoas, reverendo, que falam assim, não, pastor, mas eu deixo no vibra. Aí o que acontece? Eu estou aqui, o senhor está ali pregando, estou no culto, aí, só que começa a vibrar. Aí a pessoa, imagina, Deus está aqui usando o homem de Deus, aí porque vibrou, bate logo o coração, a pessoa levanta do nada e vai para lá para fora para atender. Você veio para a presença de Deus, então o celular não tem que ficar no vibra, não tem que ficar em nada disso não. Tem que ser desligado. Amém? A nossa conexão tem que ser com quem? Tem alguns versículos, eu vou ler aqui, o reverendo leu numa das orientações, vou ler só um, que o reverendo leu numa orientação, a gente passando para ele essas aulas, que foi lá em Efésios, glória a Deus, é o 4:22. Quanto ao trato passado, vos desposeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e o quê? Santidade. Ou seja, nós agora temos que nos renovar desse novo homem. Muitas dessas práticas que nós trazemos para dentro da nossa nova vida é oriunda da velha natureza, que está lá fora, que está querendo que você volte a tê-la. E aí, quando você não vai se despir dessas coisas, isso tende a ficar e a controlar você. Isso é tão sério porque quando nós lemos lá em Romanos diz que nós devemos renovar a mente. Renovar para experimentar. Perceba que se você não tomar decisões, você não experimenta grandes coisas. Já perceberam isso? O Lucas falou o que aqui? Que o tempo que ele demandava para os vídeos, ele poderia ser um homem de Deus melhor. Mas isso é verdade, gente. À medida que nós não nos renovamos, à medida que eu não tomo uma decisão, eu estou no culto, eu estou no culto. Eu estou no culto, eu estou no culto. À medida que eu não tomo decisões como essa, o que vai acontecer? Você segue um rio de escravização. O reverendo falou uma frase que eu botei num dos nossos slides, que é desvirtualizando-se. Desvirtualizando-se. Ou seja, eu me desvirtualizo, eu saio desse programado para se corromper e vou viver uma vida com quem, gente? Com Deus. Quer ver? Abre aí em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Esse foi um outro versículo que o nosso reverendo leu lá comigo nessa aula. Aí diz assim, seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque perto está quem? Perto está quem? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida, de conhecimento de Deus pela oração e súplica, oração de graça. E a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os vossos corações, vosso sentimento em Cristo Jesus. Quer dizer, aí ele fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Porque, o que imagina? O que está ocupando o pensamento? Ele vai dizer, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensai. Repara, a Bíblia, muitos dos livros bíblicos, trata da saúde mental, porque se governa teu pensamento, governa a tua vida. Quando o reverendo leu esse versículo, nisso pensai comigo lá em Copacabana, com a gente, nós estávamos lá, o nosso reverendo estava falando sobre isso. Então, o que eu tenho que pensar? Então, eu tenho que o reverendo usou essa expressão, eu tenho que gerenciar o pensamento e escolher o que eu quero pensar. E aí ele usa aquela frase, desvirtualizando, que eu trouxe, que é programados para agir de uma forma que os escraviza. Foi uma frase do nosso reverendo a partir de leituras sobre esse apego que as pessoas têm do vício ao celular. Então, nós precisamos, isso a gente está falando do âmbito da igreja, mas, por exemplo, dentro de casa. Uma vez eu fui com Kátia comer uma pizza e as crianças, quando eu mostrei a ela, olha para o lado, o pai, a mãe e a filha, cada um no celular, no shopping. Isso às vezes vem para dentro de casa, você vai para a mesa almoçar, vai para a mesa jantar, só que a janta é cada um no seu mundo. Isso é uma loucura. Não, meu irmão, nós temos que acabar com isso. Nós temos que estar ali em torno do Senhor, e a mesa é um ótimo lugar para formar. Nós aprendemos isso aqui, não foi? A mesa é um ótimo lugar para formar. O pastor falou do almoço de sábado aqui, ó. A mesa, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente tende realmente a viver uma vida esquisita. Uma vida que você está aqui, mas você quer sair. Você está aqui sentado, você está aqui ouvindo, mas o coração está latente para ir lá fora, para atualizar as redes sociais, para atualizar o que disseram, para atualizar o que falaram, e você não quer atualizar a tua vida com Deus, não quer falar com Deus, não quer orar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu creio que o reverendo usou essa expressão, o celular é o Baal do século. Nós que lemos a Bíblia lá atrás, lembra dos deuses antigos? Um deles era o Baal. O Baal do século hoje é realmente o celular. Por quê? Porque governa as pessoas. A pessoa fica completamente rendida a ele como nunca. E aí você vê que muda até o modo de vida das pessoas. Muda o modo de vida das pessoas. Tem pessoas que têm taquicardia porque tiraram o Wi-Fi dela. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem está entendendo? Amém? Eu queria ler só mais o último versículo, para terminar. Foi um outro versículo que o nosso reverendo leu, que está em Mateus 6. O capítulo 6 de Mateus, o versículo 22 diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá o quê? Todo o teu corpo terá? Se, porém, os teus olhos forem o quê? Todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ou seja, o que está diante dos meus olhos? Nós temos que ver, sabe, a manifestação de Deus aqui. Então, o reverendo falou hoje aqui, isso que nós temos que melhorar quando uma pessoa se converte, olhou um testemunho de conversão, a gente tem que vibrar, a gente tem que pular, viu um batismo com o Espírito Santo. Eu quero olhar o quê? Eu tenho que olhar as coisas de Deus, eu tenho que olhar para Deus. Por isso, você imagina como os apóstolos, eles falavam tanto de não tirar os olhos de Jesus. Só que as pessoas hoje tiram os olhos para botar no celular. Eu tiro do autor e consumador da minha fé e boto para o celular. E eu trago isso para dentro da igreja. Se bobear, vai para a congregação familiar, está com o celular no bolso, para o culto para atender telefone, para o culto para olhar a mensagem. A praga é tão grande que se instaura em muitos lugares. Mas Deus tem nos abençoado aqui nesse ministério, a fim de que possamos pensar diferente, a fim de que possamos ter uma atitude diferente. E lembra, tirar os olhos disso para eu ter luz. Porque senão, meu irmão, vai ser trevas que vai governar a gente. Quem está entendendo? Ele está dizendo aqui uma coisa séria. Ele diz o seguinte, olha, a candeia do corpo são os olhos. Ou seja, é os olhos. Mas, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Agora, se o olho é ruim. Agora, se você só consome o que não presta. Se você é governado pela praga, essa praga que eu falo da internet ruim, isso domina seu dia a dia. Você vai virar trevas. Alguém que foi justificado já, que Jesus te perdoou, Jesus deu a vida por você, foi toda uma obra na cruz feita por ti, você se perdendo com uma porcaria de um celular.
mas que Deus possa abrir seu coração essa tarde e que o Espírito Santo possa levar essas palavras aos seus corações, a fim de que possamos, sabe, irmãos, levantar e dizer, ó, não preciso disso. E eu escolho viver da maneira santa, da maneira bíblica, em nome de Jesus. Porque o reverendo está ajudando a gente aqui, em que situação que tem que se utilizar o celular. Primeiro que quando o celular foi criado, qual o fim que o celular foi criado? Foi criado para você conversar com a pessoa, você ligar para as pessoas, esse é o fim único do celular. Entretanto, as grandes empresas que eles buscaram atrelar ao aparelho celular a conexão com o mundo. A conexão com o mundo. Quando a partir disso aconteceu isso, as pessoas começaram agora a largar a vida real, a largar a vida cotidiana, para então viver uma vida ilusória, a vida desse mundo que foi conectado ao celular. Só que nós temos que entender que essa conexão pode atrapalhar a sua vida real. Então, se eu preciso falar, daí a gente dá... William, bota para mim o Android para mim. Daí, se eu preciso conversar, se o celular é para conversar, eu não preciso ter um celular para me conectar com o mundo. Se eu quero falar com as pessoas, eu posso ter um celular só que fala. A gente utiliza isso lembrando dos adolescentes, quando os pais sentem a necessidade de um contato com o filho na escola. Ele está vindo num ônibus, está vindo numa van e quer conversar com o filho, aí a gente apresenta celulares que não têm acesso à internet. Para quê? Não é para falar. Não é para comunicar. É ou não é, gente? Então, até aqui, ó, um celular que a pessoa só vai conversar com ele. E outra coisa, se a pessoa, guardem isso, não se trata um vício de dependência celular, não se trata um vício deixando uma ferramenta tão perigosa dessa na mão das pessoas. Pelo contrário. A gente tem que tirar esse mal. Porque se a gente fizer algumas perguntas, vocês, no dia a dia de vocês mesmos vão responder. Quanto tempo vocês se ocupam no seu dia a dia com o consumo de mídias sociais? É muito grande. Aí você faz uma outra pergunta para você. Quanto tempo, assim como a internet tomou tempo de mim, quanto tempo no meu dia a dia eu parei para ou ler a Bíblia ou fazer alguma oração? É mínimo. Isso mostra que essa ferramenta está sendo utilizada para o lado errado. Mostra você que está para o lado errado, não é para falar mais. Existem pessoas, pastor, a gente já conviveu com muitas perguntas. Uma delas é, pessoas que trabalham com a internet, mas tudo tem um fim, tudo tem um método. Ou seja, eu não trabalho 24 horas na internet. Pessoas que trabalham com smartphones, que são venda por afiliado e outros tipos de venda pela internet, você vai ficar 24 horas na internet vendendo? Não, você tem o seu horário. Agora está muito em voga o home office. A pessoa vai parar um tempo e tem empresas que a pessoa tem que se arrumar, que ela tem que ir para diante da câmera arrumado. Quer dizer, eu estou num período de trabalho e eu saio e vou viver a vida. A gente tem que lembrar disso e dizer o seguinte, por que eu tenho que ficar 24 horas conectado? Você não precisa ficar 24 horas conectado. Qual o benefício está trazendo disso? Nenhum. Benefício zero. De conexão, benefício zero. Já mostramos que amigos não são amigos. Amigos não são amigos. E outra coisa, o que traz? Porque tem pessoas, a gente já respondeu cada situação, mas pastor, e quando há um estudo, você passa 24 horas estudando na internet? Você não passa 24 horas estudando. Então, quer dizer, tudo há um limite, e não pode ser diferente com a tecnologia. Porque se não houver esse pensamento, aí sim, nós vamos conviver com uma situação muito séria. Porque você vai viver a vida. Esses vídeos que a gente não pode passar por causa da internet aqui, senão o YouTube derruba a gente, ali mostra acho que ele é psiquiatra, que o garoto passa mais de 12 horas na internet, ao ponto de fazer necessidades na roupa, porque ele não quer sair da conexão. Quer dizer, qual o benefício que isso tem? Zero. Nenhuma. Agora, pega isso e bota para nossos filhos. Qual o benefício tem para essas crianças? Nenhum. Qual o benefício tem isso para a nossa vida espiritual? Pelo contrário, é uma regressão, porque você imagina, como é que você vai ter mais de Deus? Como é que você vai a renovação? E às vezes a pessoa chega no templo,
Mas você imagina a mente da pessoa. 80% dela hoje vem de conexões. De ocupações que ela vem de Facebook, Instagram. Aí chega no culto, o pregador, o homem de Deus está aqui numa missão divina. Porque você imagina, tirar a tua mente deste mundo e transportar você para o mundo de Deus. Agora, você imagina se fosse o contrário. O Senhor já visitou você desde manhãzinha, quando você parou para orar. Daqui a pouco você sentiu saudade de Deus e foi de novo para Deus. Se quando chega no templo assim, nosso Deus eterno, é a coisa mais gostosa. Agora, hoje em dia, glória a Deus, hoje em dia o que a gente vê por aí é que as pessoas estão cada vez mais entregues, cada vez mais conectadas e benefício zero. Sim, senhor, o nosso reverendo está falando aqui que nós temos que analisar no âmbito de obras da carne e obras do espírito, porque a pessoa ela não tem um domínio próprio mais, porque uma vez que ela é governada por isso, e ela está em qualquer lugar, em qualquer momento, a mente dela está governada por isso, então você percebe ali que ela está governada pelas obras da carne. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, porque se a gente for ler lá o livro, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Gálatas, mostrando que nós devemos andar no Espírito. Gálatas, vamos abrir em Gálatas 5,16. Carnalidade, sim senhor, é. É o ambiente de carnalidade. Gálatas capítulo 5, quem achou aí? 16 diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne, porque a carne cobiça contra quem? O espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que coisa séria. Sim, senhor. Para que não façais o que quereis. Ou seja, então, se o apóstolo São Paulo está dizendo que devemos andar no Espírito para não satisfazer a obra da carne, porque essa velha natureza praguejenta que a gente tinha lá fora, ela agora vive em combate constante contra o Espírito. Para quê? Fazendo uma força para você desistir. Para você deixar de ser santo, para você deixar de ser puro, para você deixar das coisas de Deus. Aí quando você se entrega a uma dessas obras, como aqui está se tratando a má utilização dos dispositivos da internet, você está se rendendo à velha natureza, você está perdendo para obras da carne, e você então não está governado pelo Espírito, você não está governado, porque olha o que ele está dizendo aqui, ó, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora olha o 18, mas se vocês sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Aí ele começa a dizer, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, e coisa semelhante. É tão brabo, senhor. Nessa ótica, a pessoa tem que lembrar o que significa ser um cristão. O propósito é eterno e o desígnio de Deus. E que toma mais o tempo da pessoa. E por que toma esse tempo? Porque, imagina, se o que toma mais o meu tempo é eu estar conectado, qual o propósito eterno disso? Zero, nenhum. Isso é o propósito da carne, do diabo, de escravizar você. Agora, se eu tomo mais tempo com Deus, porque aqui ele está dizendo o seguinte, ele dá uma lista de coisas e fala assim, mas tem coisa semelhante a estas. Coisa semelhante a esta, como essa má utilização, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a gente percebe de tantas pessoas fracas em igrejas, porque daqui não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não, é porque você não ora, você não lê a Bíblia, você está mais com o celular, está mais nas séries, fica vendo às vezes 1001 séries, bota lá cada série, umas 50, uma hora de série, 20 capítulos, você passou ali 2, 3, 4 horas diante do celular vendo série, mas você não passa 4 horas numa vigília orando. Você não passa 4 horas com o Espírito Santo. Quer dizer, é o que ele está falando aqui, essas coisas. Como é que a pessoa vai herdar o reino de Deus assim? Isso vai te desviar, isso vai te levar embora. Quem está entendendo? Amém? E aí, quer dizer, você percebe que nós temos que fazer uma escolha. Ou eu vivo programado, governado pela carne, ou eu vivo programado, governado pela vontade do ego, e aí o meu tempo será
todo para isso, ou eu faço uma escolha, eu quero viver para Deus. O que é que o atrai no celular? O que atrai vocês no celular? Muitas coisas eu poderia falar aqui, o que hoje é o ranking de atração. Senhor. Aquele garoto que eu falei com vocês antes, que eu cheguei na igreja, e ele estava consumindo um filme pornográfico lá no fundo da igreja, e imagina, ele estava ali horas ali, pegou na bolsa da mãe, o garoto pegou na bolsa da mãe, uma criança de 5 anos de idade, pegou na bolsa da mãe e começou a olhar. Quando eu falei para ele, me dá aqui para ver, ele botou aqui, aí quando eu tomei, eu não acreditei. Quando eu olhei aquilo, e aí ele conta a história. Eu aprendi na escola, meu amiguinho mandou eu falar homem com homem no microfone do Google. Quer dizer, você imagina, qual o interesse que estamos tendo nas mídias sociais? Qual o interesse que estamos procurando nas mídias sociais? E dependendo do... Temos que encarar a finalidade pela qual alguma coisa pode ser útil. Na perspectiva da mente de Cristo. Uma mente genuína de Cristo. Porque senão, sua perspectiva é humana, é basicamente humana. Você... É muita resistência, senhor, reverendo, é muito. Sim, porque, você imagina, nosso reverendo tem aqui nos abençoado com uma palavra como essa, um estudo sobre esse. Mas a gente percebe que quando vai para o dia a dia das pessoas, aí as pessoas tendem a começar, né, reverendo, a ter desculpas por que eu faço. E não faz um estudo à luz da Bíblia, à luz da... Sim. Para trabalhar, para servir, para fazer seus cursos, suas faculdades à distância. Ninguém é contra isso. Uhum. Sim, senhor. Sim, senhor. É o lado da bênção da tecnologia. A transmissão online, o culto online, os discipulados, o pastor Batista, ele faz vários discipulados através da internet, conecta pessoas do mundo inteiro. Nós não desvalorizamos esse lado. O lado bom, quando você analisa o aspecto da finalidade, das finalidades. Sim, senhor. Mas se é outra coisa que o atrai, aí é obra da carne mesmo. Não tem nem outra palavra para encaixar aí, não. Aí não tem que dar jeitinho, não tem que começar a dar um esquema por que eu utilizo o mal. Não, é obra da carne. E sendo obra da carne, o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, olha, essas coisas não herdarão o reino do céu quem as pratica. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque se a gente não olhar por essa ótica, né, reverendo? Você começa então você até está na igreja, você até assiste o culto, você gosta da palavra, olha aí. Uhum. Já está. Sim, senhor, Deus falou isso com o nosso reverendo, porque isso é uma grande realidade. Porque você imagina, a palavra está aqui, está solta, mas quando você saiu daqui, tua mente está na mão de outro. Porque a internet é isso, a mente vai para... Se o teu interesse maior... Não sabe nada, meu reverendo, não sabe nada. Você pergunta a pessoa, e aí, vem cá, o que falou domingo? O que falou? E não vou muito longe, não. Sai daqui no culto e fala assim, qual foi a palavra hoje? Mas a mente já está na atualização do feed. Mas se perguntar, olha, ontem a fulana de tal postou que foto? E ela postou, fulana falou isso, isso e isso, ou fulano falou isso, isso e isso, mas não sabe qual o texto bíblico que abriu na reunião. Não sabe a palavra que falou, não sabe falar. Por quê? Porque está governado pelas obras da carne. É preciso vocês fazerem uma escolha. A escolha de se santificar, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se não se santificar, não vamos ver o Senhor. Não, quantos obreiros já se perverteram por esse caminho? São muitos. Porque
E vem cada coisa doida, por exemplo, tem muitas coisas que os líderes aí têm que tomar muito cuidado, porque é sorrateiro. Vem, é uma conversa em WhatsApp, é uma atualização de uma simples foto no WhatsApp, é conversa de grupo de trabalho. Daqui a pouco o obreiro está deixando o altar, está deixando a bênção de Deus aqui, para se enveredar em conversinha sem propósito com as pessoas. É coisa séria a internet. Cheguei, sim, senhor. Nós falamos um pouco, né, sobre as personalidades, aquelas personalidades que cansaram e começaram a pensar. Eles disseram, não, e em suma, ali quando você lê cada um, ele diz o seguinte, a má utilização tira a interação social. É um mundo irreal. Senhor, é um mundo que não existe. Você vê que cada trechinho, isso foi uma revista que eu tirei a foto e o dizer deles, uma revista em inglês, a maioria deles distancia da realidade. O Elton John aqui, distancia da realidade. Distancia da realidade. Porque realmente distancia. A terra de ninguém mostra um mundo que não existe, utópico, que não existe de maneira nenhuma. Porque eu mostrei a eles também, quando falou aqui do Tom Cruise, como matérias de jornal mostram que afeta a saúde. Crianças. Desenvolvimento de miopia muito cedo. As crianças, elas são afetadas demais, porque os telefones emitem raios que prejudicam a vista da criança. A geração corcunda nunca teve tantos problemas de coluna como antes. Então, o Tom Cruise já é a questão saúde. Ele diz, isso aí dá problema de saúde. Já reparou? A pessoa pega o celular, como ela fica muito tempo assim? Isso aqui, arrebenta. Você vê que a Folha de São Paulo, ali, quando eu li para vocês a matéria, é sobre isso. Eles falam sobre os problemas que causa a má utilização na coluna da pessoa. Então, quando a gente tem vídeos que a gente já passou aqui, mostrando especialista, falando de problema na vista, problemas depressivos, problema na coluna, problemas familiares, quer dizer, muitos problemas que a má utilização ela traz para a pessoa que consome esse lado da internet. Por isso que nós precisamos ter uma decisão em nós, de querer se desapegar e buscar a santificação, como o nosso reverendo disse. Sim, senhor.